Olá, eu sou o Dr. Hugo Aguiar Carneiro Araújo, sou cirurgião de cabeça e pescoço e hoje eu vou falar sobre quais são os exames necessários como pré-operatórios para uma paratiroidectomia. Então, é uma pergunta, né? Eu vou responder perguntas que são me feitas e hoje é esta. Bem, de forma geral, eu acho que até a melhor pergunta é qual é a rotina pré-operatória de uma paratiroidectomia, né? Por que eu falo isso? Porque quando a gente fala de exames pré-operatórios, as pessoas só imaginam, de forma geral, o exame de imagem ou exame de sangue, né? Mas assim, a primeira coisa, apesar de poder parecer óbvia, é ter uma indicação correta, né, da cirurgia. E ver se o paciente não tem nenhuma contraindicação, né? Por que eu falo isso? Hiperparatiroidismo, antigamente era uma condição terminal, né? Os pacientes evoluíam ao longo de 10, 20 anos, quando chegavam a uma condição terminal, cheio de fratura patológica, risco cardiovascular aumentado, predisposição à aterosclerose, né, que entupia as artérias, inclusive as do coração. Então, assim, era uma condição muito triste, né? E hoje, por exames de rotina, a gente tem que dosar o PTH, né, que é o paratormônio, que é o hormônio produzido pelas paratireoides no pré-operatório de tiroidectomia, a gente detecta na fase assintomática da doença. Então, assim, no caso de não ser uma indicação de tiroidectomia e você descobrir esse hiperparatiroidismo, descobrir num outro exame de rotina num paciente sintomático não é nenhuma urgência, né? E às vezes você pega, por exemplo, um paciente que tem 90 anos, já infartou, tem insuficiência cardíaca, DPOC, é anticoagulado, que já teve trombolismo pulmonar, usuário de marca-passo, que vai restringir o uso do eletrocautério que evita hemorragia, pode ser até uma forma calculista de pensar, mas realmente a cirurgia traz muito mais risco de vida ao paciente do que a doença. Então, o melhor na maioria desses casos, né, de alto risco cirúrgico, num paciente que você não espera que vá ter uma longa sobrevida, seja melhor contraindicar a cirurgia, né? Mas vamos lá, o paciente tem uma boa indicação cirúrgica e não tem contraindicação, né? A gente tem que avaliar funcionalmente o paciente, né? Somente função cardiovascular e respiratória, né? O paciente tem condições de subir e descer 2 lances de escada, o paciente corre. Então, normalmente ele tem uma função cardiovascular e respiratória boa, né? De forma de evidência científica, para cirurgias em geral, ele não precisaria nem de exame de sangue para operar, né? Mas assim, por questões legais, que são impostas a nós, que acabam virando até uma rotina médica por uma interpretação jurídica, o mínimo para qualquer cirurgia seria hemograma, coagulograma, ureia, creatinina, sódio e potássio, né? Hemograma para excluir uma anemia grave, uma alteração, uma imunossupressão, uma plaqueta baixa que predispõe a hemorragia. O coagulograma também excluir condições que predispõem a hemorragia. E a ureia, creatinina, sódio e potássio seriam marcadores de função renal, tá? Um paciente com hiperparatiroidismo, no caso, você também vai ter que ter o nível do paratormônio, cálcio total, a vitamina D e o fósforo, né? Até para você ter o valor basal do PTH para depois você ter o valor depois para ver se a cirurgia conseguiu atingir seu objetivo. Mas também, por exemplo, você recebeu o paciente, tem um exame, mas o cálcio total de 3 meses atrás já estava muito alto, é bom refazer. Às vezes o paciente precisa de um tratamento da hipercalcemia, previamente a cirurgia, né? Níveis muito altos vão contraindicar, né? Não a realização da cirurgia em si, eletivamente marcada, mas vão contraindicar fazer antes de ter um bom tratamento desse hiperparatiroidismo. Às vezes pode ser feito até internar, ser feito 2 dias com uma boa hidratação, diurético, e depois operar. Lembrando que de forma geral, pacientes acima de 40 anos, mesmo que assintomáticos, é bom ter um eletrocardiograma, né? Exames mais específicos, como ecocardiograma, Holter, que é eletro de 24 horas, isso aí é mais
Vai depender de caso a caso, histórico familiar, predisposição, como fatores de risco, obesidade, hipertensão, né? E no caso do hiperparatiroidismo, especificamente, né, a gente gosta de fazer uma cirurgia guiada, né? De forma geral, a gente fala que são 4 paratireoides, 2 em cima, 2 embaixo, né? Uma de cada lado em cima, uma de cada lado embaixo. Porém, isso não é verdade, né? 35% dos pacientes em estudos populacionais têm mais de 4 paratireoides. Tem pacientes que não tem 4, tem 3. Na verdade, são de 2 a 13 paratireoides, né? O paciente foi descoberto tinha menos paratireoide, tinha 2, o que tinha mais tinha 13. E a posição delas não é fixa e ela é pequena, ela confunde muito com gordura no intraoperatório, então é bom você ter o que a gente chama de exames concordantes, que é a cintilografia de paratireoide, concordando com o exame de imagem, normalmente é o ultrassom. Muitas vezes, o ultrassonografista tem que ser bastante experiente para identificar a paratireoide mesmo, que é anormal. Então, muitas vezes vai ser necessário uma tomografia. Se a tomografia estiver concordante com a lateralidade, pelo menos da cintilografia, então é uma cirurgia mais segura de que ela vai ter o resultado esperado. Bem, de forma geral é isso. Não se esqueça de se inscrever no canal e obrigado.